Diagnosticar transtorno de oposição desafiante parece ser simples, mas não é não, gente. Eu vou explicar aqui nesse vídeo por quê. O TOD, ele está enquadrado num grupo de transtornos do DSM-5 relacionados a transtorno de conduta, transtorno de controle de comportamento e transtornos disruptivos. Quando a gente pensa em TOD, a gente tem que pensar que os comportamentos apresentados pela criança ou pelo adolescente, eles estão atrapalhando de forma bastante significativa o ambiente que eles estão vivendo. Estão trazendo sofrimento para ele e para os que estão à sua volta. O TOD, ele comumente surge na infância e na adolescência, esse é o mais usual, mas não é impossível dele começar a aparecer na vida adulta. O diagnóstico de TOD ele é mais comum em meninos, dentro da infância, como eu já expliquei, mas a gente também tem que pensar em desenvolvimento típico. Quando a gente fala em infância, gente, principalmente crianças em fase pré-escolar, a gente tem que pensar que essas crianças naturalmente têm uma dificuldade para controle de impulso, para manejo de emoção. Então, a gente não pode desconsiderar o curso natural do desenvolvimento quando a gente recebe uma criança para avaliar a suspeita de TOD. Quando a gente pensa em TOD, existem alguns critérios diagnósticos que a gente deve considerar. Então, ela deve ter um comportamento raivoso, irritado, é aquela criança que você fica pisando em ovos para poder falar alguma coisa. Ela tem que ter um comportamento de oposição, de questionamento a figuras de autoridade. E ela também pode apresentar uma questão vingativa, um comportamento vingativo diante de algo que aconteceu ou que ela entendeu de uma maneira que ela pensou em fazer uma vingança ou retornar o comportamento ao outro. Crianças abaixo de 5 anos, quando a gente considera o critério diagnóstico, esses comportamentos eles têm que estar acontecendo quase todas as vezes na semana, justamente porque já é esperado, por conta do desenvolvimento, que aconteça algumas vezes. Então, para se considerar TOD, abaixo de 5 anos, tem que acontecer muitas vezes durante a semana e numa magnitude muito importante. Acima de 5 anos, acontecendo uma vez na semana, a gente já pode ir considerando o diagnóstico, claro, que se preencher todas as outras questões. Aqui eu faço um alerta, é importante a gente fazer diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, o transtorno disruptivo da desregulação do humor, a criança também tem explosões de raiva. E aí a gente tem que saber entender o que está acontecendo para a gente não fazer um diagnóstico equivocado. Eu sempre conto esse exemplo porque foi um exemplo muito peculiar que eu recebi na clínica. Eu recebi uma criança com suspeita de TOD e o que na verdade ela tinha era um transtorno de aprendizagem. Então, diante de processos de aprendizagem formal, ela se opunha, ela desafiava, ela questionava a autoridade, ela se recusava a fazer as tarefas por conta de uma dificuldade primária. Mas a gente trabalhou as questões relacionadas ao transtorno de aprendizagem e automaticamente o comportamento deixou de existir. Outro caso comum é a gente confundir crianças extremamente inteligentes que precisam entender e por isso questionam muitas coisas e normalmente questionam para o professor. Entender isso como comportamento questionador e opositor, quando na verdade ela só está tentando entender a disciplina ou entender o motivo das regras, entender o porquê ela precisa fazer determinada coisa e não necessariamente se opor a uma figura de autoridade. Como eu disse, o diagnóstico de TOD não é fácil, é muito comum confundi-lo com outros diagnósticos ou dar o diagnóstico prematuramente, quando existem outras questões aí por trás do comportamento. Então a gente tem que fazer com muita calma, com muita paciência, saber também de outros transtornos para conseguir fazer um diagnóstico diferencial.